Terminou Atlético Mineiro 2, Santos 0. Santos que saiu derrotado aí. Santos que poderia ter saído da zona do rebaixamento hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite, nação santista. Meu nome é Rafaela Guerra. Sejam muito bem-vindos de volta aqui no canal. E hoje nós iremos fazer as análises e os comentários dessa derrota do Santos para o Atlético Mineiro. Mas antes de qualquer coisa, como de costume, vou pedir para você que está chegando aqui neste canal pela primeira vez e ainda não é inscrito, para você se inscrever para não perder nenhuma informação do Santos Futebol Clube. O Santos que enfrentou o Atlético Mineiro hoje na Arena MRV em Belo Horizonte e saiu derrotado por 2-0. Mas se a gente analisar aí friamente o que foi o primeiro tempo, o que foi o segundo tempo, o Santos teve posturas bastante diferentes em ambos tempos, porém cometendo aí uns velhos erros, os erros que a gente já está acostumado quando se trata de Santos Futebol Clube. O Santos que iniciou a partida com João Paulo, João Lucas, Basso, Alex e Dodô ali no sistema defensivo, Rodrigo Fernandes e Rincon, que entrou como titular na partida de hoje, Jean Lucas, Lucas Lima, Mendonça e Marcos Leonardo. Esse foi os 11 atletas que iniciaram a partida pelo Santos. E um Santos que começou aí o jogo com o Atlético Mineiro dando uma pressionada nos primeiros minutos, mas antes dos 10 minutos o Santos já tinha conseguido igualar a partida, mas o sistema defensivo do Santos hoje foi muito frágil, foi muito vulnerável. O Atlético Mineiro teve oportunidades, inclusive em uma jogada ali onde sai o primeiro gol com aquele passe de calcanhar do Hulk para a finalização do Paulinho. Essa jogada se repetiu em outros momentos, então o sistema defensivo do Santos se mostrando muito frágil. E na partida de hoje foi um sistema defensivo falho, muito falho. O Santos precisa urgentemente resolver essa questão dessa defesa nossa que é frágil, que é inconsistente e que cede muitas oportunidades para o Atlético Mineiro, para os adversários, e o Atlético Mineiro aproveitou muito disso hoje. O Atlético que chegava com facilidade ali na nossa área e o Santos que tomou o gol, ficou ali num período meio inconstante, mas logo em seguida conseguiu equilibrar o confronto. O Santos que conseguiu criar bastante oportunidades com toque de bola, com jogo por baixo, mas o Marcos Leonardo hoje não estava numa noite feliz, ele não conseguiu concluir ali, de fato ele não conseguiu marcar os gols, ele que teve 4 oportunidades para marcar dentro da pequena área, como o atacante, como o centroavante gosta de receber a bola. Hoje ele teve mais de uma oportunidade para concluir, para ter empatado o jogo para o Santos e possivelmente até virado o placar, porque o Santos tomou conta ali a partir da primeira metade do primeiro tempo. O Santos que foi para cima do Atlético Mineiro, que marcou o gol e recuou suas linhas, mas um Santos que não foi efetivo, um Santos que não aproveitou ali das oportunidades que teve. Hoje, principalmente, sobretudo no primeiro tempo, não podemos falar que o Santos não criou. O Santos estava atrás do placar, mas criou diversas oportunidades para ter igualado e até virado a partida. E a gente que esperava, como o Santos terminou o primeiro tempo atacando, o Santos terminou o primeiro tempo criando oportunidades, nós esperávamos que o Santos voltasse para o segundo tempo com a mesma postura. Não foi de fato uma boa partida de Jean Lucas. O Rincon já no final do primeiro tempo estava pesando a perna, e o Santos que iniciou um segundo tempo tomando uma pressão absurda do Atlético Mineiro, que mais uma vez chegou com muita facilidade dentro da área do Santos. Eles que tiveram bastante oportunidades, e lembrando que tiveram também 2 gols anulados, senão a situação do Santos teria sido ainda pior. Vale lembrar que o Bahia foi derrotado pelo Botafogo hoje, então se o Santos
tivesse conseguido ao menos o empate, a gente tinha saído da zona de rebaixamento, mas o Santos não conseguiu fazer a sua parte, o Santos não conseguiu conquistar um ponto que seja, em um Santos que no segundo tempo foi um time bem diferente do que foi no primeiro tempo, e aí para mim entra muito as escolhas do nosso treinador. Eu particularmente achei uma tarde infeliz do Aguirre, com substituições que não me agradaram, com o Mendonça, que desde o primeiro tempo ele estava minando diversas oportunidades de ataque do Santos. O Mendonça que se mostrou hoje muito atrapalhado, o Mendonça que foi muito inconsistente, o Mendonça que também não estava numa tarde feliz. O Marcos Leonardo teve muitas oportunidades para marcar o gol, não conseguiu. Foram umas 4, 5 no jogo inteiro, assim, se a gente contar. 3 só no primeiro tempo. E o Mendonça que não conseguia concluir, não conseguia acertar jogadas, que não conseguiu fazer boas escolhas no ataque. Então, para mim, o Mendonça é um jogador que teria que ter saído, assim, e naquele lado, Mendonça e João Lucas, assim, de fato, não funcionaram. O João Lucas que, em muitos momentos, ele ele é um jogador ali de qualidade bastante inferior, que, sinceramente, não tem condições de ser titular do Santos Futebol Clube. Essa é a verdade. Ele parece uma criança no meio de jogadores adultos. E o Aguirre fez substituições aí. Ao meu ver, ele tirou ali o Lucas Lima. Tirou o Lucas Lima para a entrada de... Deixa eu dar uma olhada aqui quem entrou no lugar do Lucas... foi o Lucas Braga que entrou no lugar do Lucas Lima. Eu particularmente não gostei. O Lucas Lima não estava numa tarde inspirada nem nada. Mas no primeiro tempo ele foi importante para as oportunidades criadas pelo Santos. Então, no desespero, o Santos fez muitas modificações, continuou muito frágil defensivamente e já no final da partida vai para um 4-2-4, que eu já cansei de falar aqui, quem me acompanha sabe que é um esquema que eu particularmente não gosto. Não adianta empilhar atacantes se você não tem ali jogadores de meio de campo para criar. Ele já tinha tirado o Lucas Lima, já tinha tirado... Ele tirou o Jean Lucas também, que de fato não fez uma boa partida, mas assim, são jogadores que poderiam articular jogadas e deixar os companheiros de ataque em condição. Quando ele tira esses dois jogadores, o Santos perde esse poder de criação de jogada, porque o Fernandes não tem essa característica, depois entrou o Dodi, que primeiramente foi improvisado. Então, assim, foi uma bagunça o segundo tempo, sobretudo depois das substituições. E falando de Aguirre, não gostei das escolhas dele e também achei que demorou demais para mudar. O segundo gol do Atlético Mineiro estava amadurecendo já há algum tempo. No segundo tempo, o Santos estava pregado ali fisicamente, com o Atlético em cima do Santos, e o Aguirre demorou a fazer as modificações. Eu quero ouvir a opinião de vocês, se vocês gostaram das substituições do Aguirre. Por exemplo, o Nonato nem sequer entrou. Será que o Nonato não era uma opção melhor, as opções que acabaram entrando? Porque o Lucas Braga que não vem bem há muito tempo, que não consegue ser uma solução. A gente sabe que o Soteldo fez muita falta na partida de hoje, ele que foi determinante na virada do Santos contra o Grêmio, mas de fato uma tarde infeliz, sobretudo um segundo tempo infeliz do Santos, o Santos que conseguiu criar situações de gol, mas que não conseguiu ser competente o suficiente para marcar os gols e sair com o resultado ali, que o empate já bastaria para o Santos ter saído da zona do rebaixamento. Agora tem um jogo contra o América Mineiro que venceu o São Paulo hoje, e o Santos que precisa vencer o América Mineiro de qualquer maneira, não tem como deixar mais pontos, principalmente contra adversários que jogam o mesmo campeonato do Santos. Então é um Santos ainda com muita dificuldade, um Santos ainda que sofre em bola aérea,
Um Santos que ainda é muito frágil, inconsistente defensivamente. Eu vou ficando por aqui, um beijo a todos, fui!